Eu tô há um tempo querendo trazer assim minhas reflexões, meus aprendizados com Jesus. Eu senti que esse momento chegou. Bom, o texto que tocou meu coração, né, foi ontem. Estava assistindo uma pregação, a pastora de jovens, ela pregou sobre esse texto e eu quis trazer ele porque eu não fiquei satisfeita só de ter ouvido, mas eu quero que outras pessoas também ouçam, que outras pessoas também sejam tocadas da forma como eu fui tocada por esse texto, né? Porque ele veio... a maritaca. Porque ele veio de encontro ao meu coração. Espero que venha de encontro ao seu coração também. O texto se encontra lá em Filipenses 3, do 12 ao 16. E ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E esse texto veio de encontro ao meu coração por conta dessa ideia, né? Paulo, que é Paulo, o homem que foi encontrado por Jesus, e Jesus trouxe ele para testemunha de Cristo e falar de Cristo para tantas pessoas e cuidar de tantas pessoas. Ele diz, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Eu não sou nada, eu não sou perfeito. Eu não cheguei, né, no nível de perfeição e nunca, né, chegaremos. Só quando Jesus voltar e nós tivermos o corpo glorificado, porque o nosso corpo ele é o próprio pecado. Nosso corpo é feito de pecado. Nós nascemos no pecado e nós constantemente, o tempo inteiro, todos os dias, precisamos trazer a presença de Cristo para perto e mortificar o pecado, mortificar a nossa carne, mortificar nós mesmos. Porque se depender da gente, a gente não vai ler a Bíblia. Se depender da gente, a gente não vai agradar o Senhor. Mas é pelo nosso esforço de querer agradá-lo, pelo Espírito Santo dentro da gente também, que move a gente, nos ajuda, né? Nos dá essa força para que a gente consiga agradar o Senhor. Mas também a gente precisa ter a noção e a dimensão da graça, da misericórdia de Cristo pela gente, que foi o derramamento do sangue dele na cruz pela gente. Então essa graça nos constrange a ponto de a gente não conseguir, não querer, não mortificar a nossa carne por ele. Não tem nada que a gente faça que retribua ao Senhor o sacrifício que ele fez pela gente na cruz. O que a gente consegue fazer é amá-lo, obedecer aos seus mandamentos, servir de sacrifício vivo para ele constantemente, todos os dias. E uns pontos assim que me chamaram a atenção nesse texto foi que o aperfeiçoado, né, que Paulo cita, até pesquisei aqui em outra versão, a minha versão, eu não sei porque eu comprei essa Bíblia, a moça disse que ela tava com alguma coisa errada, então ela foi mais barata por conta disso. E aí eu não sei qual é a versão dela, mas ela é muito boa. Mas eu entrei aqui na NVT, e aí na NVT ele fala no versículo 12, né, o primeiro versículo: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Só que essa perfeição, só quem é perfeito é Deus, né? Só quem é perfeito é Deus. A gente nunca vai ser perfeito. Só Deus, Jesus e Espírito Santo. Mas a gente nunca vai ser perfeito. E esse aperfeiçoamento, esse perfeito, em grego ele é teleios. Significa completo e maduro. Então Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipenses que não que eu já esteja maduro, sabe? Não que eu já tenha alcançado tudo isso, que eu esteja completo, sabe? Mas eu prossigo em alcançá-lo. Então não que eu já esteja perfeita, não que eu já esteja aperfeiçoada, completamente madura e completa,
mas eu sigo para alcançar. Todos os dias, o exercício que a gente precisa fazer é esse, de nos esforçar para alcançar amadurecimento, né, espiritual, de acordo com as nossas ações, de acordo com o nosso falar, o nosso viver. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Cristo não alcançou Paulo, né, para ele ficar vivendo a vida como, né, não, tá tudo certo, eu vou viver aqui de qualquer jeito. Não. Jesus alcançou Paulo por um propósito. Então, qual é esse propósito, né, que trouxe Paulo para perto dele? E Paulo fala, né, mas prossigo para alcançá-lo. E quando Paulo fala que ele prossegue para alcançar essa maturidade, né, esse aperfeiçoamento, é através da graça, sabe? Pela graça nós temos essa possibilidade de reconhecer que a gente é falho, reconhecer que sem Cristo nós não temos força para conseguir alcançar essa maturidade. Só através da graça que a gente consegue prosseguir para alcançar. No 13 ele vem falando: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Essa frase, né? Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que a gente tem feito para alcançar essa maturidade? Para alcançar esse coração igual de Jesus? Para alcançar essa mentalidade igual de Cristo? Porque a gente precisa fazer um esforço, a gente precisa fazer algo. Não é de uma forma natural. Como eu disse, nós nascemos do pecado. Nós somos naturalmente pecadores. Então, naturalmente, a gente não vai querer ler a Bíblia. Naturalmente, a gente não vai querer buscar o Senhor. Então, a gente precisa se esforçar para amá-lo, se esforçar para segui-lo, se esforçar para viver para Ele. Então, quando Paulo diz, né, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que passaram e avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, quando deixamos de olhar para trás, para as circunstâncias, para nós mesmos, para as nossas dores, e olhamos para frente, para Cristo, e seguimos para alcançar esse prêmio, essa é uma estratégia para que a gente consiga se tornar maduro, esse completo, esse aperfeiçoamento em Cristo. É uma estratégia, Paulo traz uma estratégia aqui pra gente, que é o que ele faz para que ele alcance, né, essa maturidade. Os pontos que me fizeram, né, refletir sobre isso é que o amor, ele amadurece o nosso coração, o rancor, ele endurece. Então, quando a gente fica olhando para trás, para as pessoas que nos magoaram, para situações que nos deixam tristes e não olhamos para Cristo, nós morremos. Nosso coração, ele se endurece. Da mesma forma que a mulher de Ló, ela olhou para trás, ela morreu. E Deus falou: não olhem para trás, vão embora e não olhem para trás. A mulher de Ló, ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Ela morreu. Então, toda vez que a gente olha para trás, a gente tem que fazer um movimento de olhar para trás. Quando a gente olha para trás, a gente deixa de olhar para Cristo. A gente deixa de contemplar a Cristo e olhar para frente, para o que Ele tem de novo para nossa vida. O coração humilde, ele deixa Deus ser o juiz das situações. Então, quando nós reconhecemos que não somos nada, nós reconhecemos que somente Cristo é tudo, nós deixamos Deus ser o juiz do nosso coração. Então, nós conseguimos deixar toda a amargura de lado, nós conseguimos deixar toda a dor, todo o ódio, todo o rancor de lado e deixamos Deus guiar, deixamos Deus ser o juiz. Quando algo me deixa muito triste, muito mal, muito chateada, e eu penso assim: caraca, eu vou mandar mensagem pra tal amiga, vou mandar mensagem, vou ligar, e aí automaticamente o Espírito Santo faz assim: você não precisa falar pra ninguém, fala pra Jesus. E aí eu vou
eu me coloco aos pés de Jesus, eu falo, Jesus, isso aqui tá me doendo muito. Eu não acho justo isso tá acontecendo. Eu não acho justo ser dessa forma, eu não acho justo isso aqui. Mas isso tá me doendo muito. E eu sei que se eu fizer com as minhas próprias mãos, vai dar tudo errado. Então, Senhor, por favor, venha com a tua misericórdia, com a tua graça, toma nas tuas mãos o meu coração, a minha aflição. E cuida. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus nunca deixa de cuidar da gente. A gente que quer fazer as coisas com as nossas próprias mãos e não entrega totalmente nas mãos de Cristo e deixa ele resolver. Porque quando a gente entrega, a gente entrega. A gente não fica lá segurando na mão de Jesus também ao mesmo tempo, enquanto a gente entrega a nossa dor. A gente entrega e deixa ele resolver. E a gente vai ficar lá esperando. Ó, Jesus, já tem 2 dias que eu te entreguei minha dor. Por que você ainda não resolveu? Não é assim. O tempo de Deus é diferente do nosso. Quando a gente entrega, a gente confia. E aí que entra a fé. Não é pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei. Então a fé é crer, confiar, entregar nas mãos de Deus e saber que Ele vai fazer. No tempo dele, ele vai agir, no tempo dele, ele vai resolver. E a gente tira esse peso das nossas costas e coloca nas mãos do Senhor. E ele age, ele transforma pela graça dele. Ele faz. E com essas nossas dores, nós vamos derramar graça na vida das pessoas. Com a nossa dor, com as nossas cicatrizes, essas cicatrizes vão derramar graça na vida de outras pessoas. Então, às vezes a gente não entende, né? Eu não entendo. Eu fico assim, eu não entendo porque eu tô passando por isso. Eu choro muito. Eu sou uma pessoa muito chorona. Eu choro muito mesmo, porque eu prefiro 1000 vezes colocar para fora do que internalizar aqui dentro de mim. Então eu choro, boto tudo pra fora. E eu vou aos pés de Jesus, eu choro, eu falo, Jesus, isso aqui tá doendo muito. Tô entendendo por que isso tá acontecendo comigo. E lá na frente, né, depois que Jesus, né, me trata, Deus me trata, aparece uma pessoa para conversar comigo e fala exatamente o que eu estava passando. E aí eu consigo trazer uma palavra para essa pessoa, vai de encontro ao coração dela, porque eu vivi aquilo ali também. Então você sente a dor do outro, você consegue ter essa compaixão, igual Cristo, né? Que ele levou sobre si o peso dos nossos pecados, das nossas aflições, das nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, quando ele fala, né, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz que a gente tem que tomar não é o peso das nossas dores, dos nossos pecados, das nossas falhas. Ele já tomou sobre ele. Já foi pago. A gente não tem mais que carregar. Essa cruz que a gente tem que carregar é a dor do outro. Porque quando a pessoa vem conversar comigo e ela conta as dores dela, eu pego a cruz dela, eu carrego essa dor dela comigo. Porque eu senti ela também. Mas eu entreguei para Jesus. E eu posso fazer isso por ela. Porque eu senti, porque eu vivi, porque eu aprendi. E eu posso trazer para ela, olha, aconteceu isso comigo também. E Jesus me tratou, e Jesus me curou, e eu aprendi. Além de aprender com a dor, eu aprendi ainda mais a confiar no Senhor e a depender totalmente dele, em todos os âmbitos da minha vida. Versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, quando alcançamos um nível de maturidade, nós conseguimos enxergar as situações e a vida de uma forma totalmente diferente. E essa maturidade vem de relacionamento com Deus, vem de ler a Bíblia, de engolir esse livro, porque ele tem muito, muito, muito a nos ensinar. Muito, muito, muito. É Deus falando de forma clara aos nossos corações. E é aqui que a gente encontra os esclarecimentos que a gente precisa, é aqui que a gente encontra tudo que o Senhor quer falar com a gente, que Ele quer nos ensinar. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos.
Então, a gente deve olhar para Cristo, olhar para frente, olhar para o nosso alvo, que é Ele. Não olhar para trás, não olhar para as coisas que passaram, não olhar para as dores que passaram, não olhar para o que fizeram com a gente. É olhar para frente e seguir o alvo, que é Cristo. E assim, nós vamos conseguir viver de forma coerente e de forma que agrade ao Senhor. Porque se eu já alcancei um nível de maturidade, eu tenho que viver de acordo com essa maturidade. Eu não posso, eu alcancei um nível de maturidade, eu aprendi isso aqui, eu não vou pôr em prática. Eu vou viver minha vida normal como se eu não tivesse aprendido. Então não houve um real amadurecimento, não houve um real aprendizado. Amar é investir energia no lugar certo. Quando nós investimos energia nas nossas dores, nas nossas mágoas, não tem espaço, não tem energia para ajudar o outro, não tem energia para falar de Jesus pro outro, não tem energia para discipular o outro. Não tem mais energia. Você está gastando tanta energia com a sua dor, com a sua aflição, sofrendo aquilo ali, em vez de entregar para Jesus, entregar nas mãos de Deus, confiar e gastar essa energia em aprender da palavra e abençoar a vida do outro. Porque quando a gente abençoa a vida do outro, Deus trabalha muito no nosso coração. Enquanto a gente está abençoando a vida do outro, enquanto a gente está derramando graça na vida do outro, automaticamente Deus derrama graça na nossa vida. Porque a gente percebe, nossa, eu sou muito miserável. Eu sou muito miserável. E é somente pela graça de Cristo que eu permaneço aqui. E que eu posso trazer outras pessoas para que conheçam essa graça também. Elas entendam que elas também são miseráveis, mas tem uma graça que superabunda e que transborda no nosso ser. E que nos traz para perto de Cristo. E que nos traz redenção. Então, espero que, da mesma forma que isso tocou o meu coração, toque seu coração também. Que a gente possa ser preenchido por essa graça. Que a gente mantenha nossos olhos em Cristo, no alvo que é Cristo. E que a gente possa contemplar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um dos primeiros que eu tô fazendo aqui, né, pro YouTube. Eu tenho sentido muito no coração o Espírito Santo me movendo a falar da palavra. Então, vejam, já está surgindo uma coisa nova. Vocês não veem? Espero que tenha abençoado a vida de vocês também, de você, né, que está me assistindo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!